Olá, implantodontistas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Flapless Now. Este é um momento histórico na implantodontia do Brasil. Se hoje você é capaz de fazer implantes flapless, mesmo quando a perda óssea vestibular, perda óssea palatino-lingual ou até mesmo das interproximais, você faz parte de menos de 1% dos implantodontistas do Brasil. Agora, se em 5 anos você ainda não estiver capaz de fazer flapless, mesmo com essas situações de perda óssea extensa, então você será provavelmente estará entre os 20% piores implantodontistas do Brasil. Ainda que não seja verdade, é assim que você vai se situar na visão do seu paciente. Então, para que você seja capaz de manter o paciente, apesar de não se dominar esse tipo de técnica, você vai ter que ser muito bom em outras coisas. Você vai ter que ser muito amigo do seu paciente, ter uma relação de muitos anos e aí por diante. Se você não quer depender desse tipo de coisa, ou se você quer ter esse tipo de coisa e ainda assim, e ainda por cima, cobrar mais, ou seja, ter uma margem de lucro maior, venha com a gente, acompanhe a gente nessa jornada em que nós vamos explicar todas as ferramentas, todas as bases, tudo o que é necessário para que você domine a técnica flapless com ROG, com enxertos, com a recuperação total de uma forma extremamente confortável para o seu paciente e que vai te criar muita autoridade. Eu sou o Gustavo Cruz, sou eu que vou te guiar nessa jornada, junto com vários outros profissionais. Vamos escolher alguns dos melhores em cada uma das áreas, na área de regeneração tecidual, na área de próteses digitais, na área de até mesmo jurídica, né, para orientar como nós, implantodontistas, devemos proceder com o paciente para que você seja, sim, o implantodontista do futuro. Então, você deve se lembrar, né, que quem aí teve algum colega, algum amigo que há 10 anos atrás estava obeso, estava gordo, precisava fazer uma bariátrica e não fazia. Tinha problemas de saúde, risco até mesmo de morrer por infarto, por várias doenças causadas pela obesidade e que postergava uma cirurgia bariátrica, tentando várias outras formas de alcançar, né, o emagrecimento, frequentemente já tentados várias outras vezes sem sucesso e continuava postergando. Por quê? Quem se lembra aí dessa situação vai saber claramente que a cirurgia bariátrica era considerada um alto risco de morte, né? Muita gente que fazia cirurgia bariátrica morria. Agora, independente desse risco de morte, independente desse conhecimento por parte do paciente, o que mais acontecia? As cirurgias bariátricas eram abertas. Então, você pegasse uma mulher que fosse obesa, por exemplo, ela, apesar de não estar satisfeita com a estética dela atual, apesar de ela achar que a estética dela era péssima, ela pensava que a estética dela, mesmo estando magra, com uma cicatriz na barriga, era desagradável. E outra coisa, as pessoas percebem o quê? Que uma cirurgia aberta é uma cirurgia de maior risco, de maior dor, de maior desconforto pós-operatório. Por mais que não seja verdade, em muitos casos não importa. Essa é a crença popular e dificilmente, por mais que se faça propaganda, vai ser possível mudar esse tipo de crença, porque, vamos dizer, que os olhos não veem, o coração não sente. Se a pessoa faz uma lipoaspiração e que entra uma cânulazinha desse tamanho e, poxa, ela fica toda dolorida depois, toda doída, não importa. Se não tem cicatriz, tá tudo bem. O paciente vai embora, vai fazer sem medo. Você já viu alguma situação desse tipo? Com certeza já, né? Independente da sua idade, uma lipoaspiração, quem tem medo de fazer? Ninguém. Então, o tema de hoje é: e se eu, como implantodontista, virar um implantodontista flapless, o que eu ganho com isso? Quais são as vantagens para mim? O paciente vai pagar mais? Né? Quais são os benefícios?
Então, para começar, vamos situar o que é flapless, né? Por mais que seja óbvio, talvez para alguns, desculpa se eu vou chover no molhado, mas tem muita gente ainda que não sabe, que não está plenamente a par da situação. Flap significa retalho, less é sem corte, e flapless, né? Ou seja, cirurgia sem corte, sem retalho. E esse tipo de cirurgia foi publicada a primeira vez, pelo menos em artigos listados no PubMed, em 2000. Foram 2 artigos publicados no PubMed sobre implantes flapless, né? Implantes dentais instalados de forma flapless. E antes disso, com certeza, provavelmente 3, talvez 5 anos antes disso, provavelmente 5, talvez até mais 5 tempo antes disso, já os autores, e com certeza várias outras pessoas também no mundo, já praticavam esse tipo de conduta de implantes flapless. Porque quem já trabalhou com publicação científica sabe que, né, às vezes você até desenvolver aquela técnica a ponto de querer publicar, isso demora um tempo, a ponto de você ver resultado para poder publicar. Depois de ver o resultado, você precisa escrever o artigo, mandar para a revista, voltar. Então tudo isso demora tempo, gasta tempo, energia. Então não é o tipo de coisa que o cara começou a fazer, já publicou. Mas em 2000 já tinham as primeiras publicações, já tinha gente publicando, e aí depois as publicações foram crescendo, crescendo. Hoje em dia nós temos 640, em torno de 640 publicações científicas sobre implantes dentais flapless publicados no PubMed. Várias outras, talvez, publicações ainda não listadas, mas a gente vê o quê? Que está crescendo bastante. Né? Então, quem entrar nesse trem vai estar indo para o futuro, quem não entrar vai ser considerado um implantodontista do passado. Então, essa técnica surgiu inicialmente para implantodontistas ainda sem experiência. Né? Vamos pegar um cara que começou a fazer um curso agora de implante, ainda não domina as técnicas de incisão, de sutura, tudo. Então a gente colocava ele para fazer o implante flapless. Onde? Em situações com uma quantidade absurda, absoluta, de osso em largura, de osso em espessura e, quiçá, de gengiva também em espessura. Por que quiçá? Porque naquela época, né, se a gente pensar o implante flapless sendo iniciado em 95, o que era sucesso na implantodontia? Sucesso na implantodontia era somente osseointegração. Eu posso falar para vocês com pleno conhecimento de causa, né? Em 2012 a gente fez uma publicação de sobrevivência na área de implantes. A gente já tinha feito outras publicações antes, mas essa publicação de 2012 a gente foi reconhecido internacionalmente, ganhamos o segundo lugar no maior prêmio de pesquisa em odontologia, que é o prêmio Raton, fornecido pelo IADR, International Association for Dental Research. Quem mexe com pesquisa já está plenamente familiarizado, mas para quem não mexe, estou falando. E fomos alvos de uma revisão sistemática de 3 dos principais autores, né, em implantodontia, que um deles é brasileiro, inclusive, o Bruno Krokanovic, a outra Anna Heisenberg, e eles, apesar da gente a revisão deles não ser em cima do que a gente propôs de forma principal, ainda assim eles consideraram que, apesar do nosso tema ser secundário na pesquisa deles, e ainda assim ficou encaixado entre um dos 12 melhores artigos sobre, ou vamos dizer, 12 artigos de maior peso sobre aquele tema, que no caso era sobrevivência de implantes em diabéticos. E a gente fez uma avaliação, na verdade, de sobrevivência e fatores de risco de forma geral, sem focar especificamente na diabetes. Então, eu posso falar para vocês que ainda em 2012, sobreviver em osseointegração era considerado fator de sucesso para os implantes, não só por nós, mas por toda a comunidade científica. Isso foi evoluindo e em 2010, se não me engano, acho que logo depois de eu ter formado, acho que em 2009 talvez, fui a um congresso no Hyatt, de implantodontia em São Paulo, e lá se apresentou publicamente uma matéria de jornal em que foi documentado
em que foi documentado a instalação de um implante flapless. Então foi apresentado lá como um dos principais coisas do congresso, em um auditório geral, onde mais se chamou a atenção, né, onde se esperava que todos os implantodotistas que estavam atendendo ao congresso estivessem lá, o fato de que estava sendo instalado no Brasil um dos primeiros, pelo menos publicamente, implantes flapless. E hoje, em 2023, a gente ainda tem muita gente que não está instalando. Por quê? Porque instalar implantes flapless, como foi sugerido inicialmente, para situações de pleno osso, de muita quantidade óssea, muita espessura, muita largura, muita gengiva, muita espessura, muita largura, isso é uma situação relativamente rara. Beleza, pode fazer assim, qualquer um faz, com a mão nas costas. Mas isso é uma situação corriqueira? Não era. Outra coisa, sucesso era só o implante tosse integrado. Tá com espelho aparecendo, tá feio pra caramba, tá com a gengiva, não importa. Está mordendo em cima, está osso integrado? Beleza, é o implante de sucesso. Hoje em dia não é mais. Então, para a gente fazer implantes nessas situações, isso passa a se tornar um risco, correto? Vamos fazer um implante na região anterior, no incisivo central, é um risco. E eu comecei a ver esses casos que era doido para fazer um implante flapless, era doido para pegar ali e fazer. E eu vi várias pessoas apresentando nos congressos, um monte de, às vezes, 1, 2, 3, às vezes 5 casos de incisivo central flapless. E eu pensava comigo, poxa, mas quantas vezes aparece para mim um incisivo central fraturado? Quantas vezes esse tipo de coisa acontece? Quantas vezes, né, esse tipo de coisa acontece? E aí a verdade é que quase não acontecia para mim. Mas eu estava com aquilo, eu queria trabalhar daquele jeito, queria trabalhar com aquela qualidade, queria trabalhar com aquele conforto para o paciente. Mas na época, né, quando eu me formei, eu comecei a acompanhar meu pai. Meu pai é um dos pioneiros na implantodontia mundial, né, meu avô já faziam implantes agulhados, já faziam implantes laminados. E inclusive quando surgiram os primeiros trabalhos de regeneração óssea na odontologia, meu pai foi para um congresso na Europa, viu lá os primeiros trabalhos de regeneração óssea, voltou, né, com a membrana Gore-Tex, que já não existe mais, hoje em dia é utilizado somente em roupas de frio, para que a pessoa consiga transpirar e manter o calor, mas poder transpirar pela roupa. E essa tecnologia da Gore-Tex era utilizada na odontologia para fazer as regenerações. Então ele voltou para o Brasil cheio de vontade de fazer aqueles procedimentos maravilhosos, que ainda não eram maravilhosos, mas eram muito melhor do que a gente tinha na época, e quis colocar isso aqui em prática no Brasil. Né? Mas a realidade do brasileiro não era conseguir importar as membranas da Gore-Tex. Quando importava era um custo inacessível, e ele junto com meu avô Clóvis da Cruz Reis já tinham uma fábrica de implantes, começaram a desenvolver, já tinham começado a trabalhar em cima de implantes, começaram a desenvolver também uma membrana de regeneração, fizeram vários testes, estudaram o que era necessário e conseguiram desenvolver uma membrana que, na minha opinião, é até hoje a que torna o processo de regeneração mais fácil, mais simples possível, né? Que torna mais acessível para qualquer um. Todas as membranas funcionam, umas em situações limitadas, outras em situações mais precisando de situações específicas e tudo. Todas funcionam, mas algumas funcionam um pouco melhores e outras, além de melhores, elas são mais fáceis de lidar, de manipular. Então, a alumina é a membrana que meu pai desenvolveu. Esse tipo de situação ele conseguiu resolver naquela época. Eu peguei tudo isso, peguei o aprendizado, comecei a ensinar, comecei a dar palestras, e chegou uma hora que eu senti a falta de oferecer para o meu paciente uma alternativa que fosse mais confortável.
Na época eu ainda não dominava a prótese, porque eu trabalhava ainda no sistema antigo de operar o paciente, deixar o implante de ósseo integrando, depois fazer a reabertura e passar para o protesista, né? E a gente tem protesistas com a gente, inclusive minha mãe é protesista, minha tia, meu tio, e atualmente o Fernando também, meu primo, todos eles trabalham com a gente, fazem a parte de prótese sobre implante. Mas essa realidade de já colocar o dente, já fazer carga imediata, ou ainda que não seja carga imediata. E aí aqueles resultados que eu já estava obtendo deram um salto quando aquela técnica de regeneração do osso, ela já havia sido evoluída, né, com a Lumina por dois colegas nossos, muito queridos, o Ezio Lacerda e a Evelyn Lacerda. Provavelmente a Evelyn vocês conhecem muito bem. Ela faz muita publicação de vídeos, muito participante no grupo Pero Implantar, e eles desenvolveram uma técnica de colocar essa membrana Lumina somente na vestibular, na via perda óssea. Então aquilo já me mudou um pouco o conceito. Eu realmente não precisava passar por cima do alvéolo, e aí também eu associei isso com uma técnica que meu pai desenvolveu, né, o Dr. Mauro Cruz. Ele não só desenvolveu a membrana alumina, como ele desenvolveu técnicas de dar forma nessa alumina, de transformar ela no formato que a gente deseja, que é o formato, e vai ser o formato necessário para que a gente tenha a melhor forma óssea possível, sem necessidade de taxinhas de fixação, sem necessidade de parafuso e tenda, com várias coisas que facilitam o trabalho. Por isso que eu falei lá atrás que era mais fácil trabalhar com alumínio. Mas eu associei essas técnicas a membrana do meu pai com a técnica modificada do Ezio e da Evelyn Lacerda, com as dobras que meu pai fazia, e melhorei a qualidade, o implante imediato, com a regeneração imediata. E mais tarde, até que fui trabalhando fazendo aqueles casos dessa forma, até que um dia eu pensei, poxa, mas eu não preciso abrir, né, descolar todo o tecido, abrir, expor todo o osso para fazer isso que eu estou fazendo. Por aqui eu consigo resolver tudo isso sem criar desconforto para o paciente. Então, às vezes, quem é cirurgião há muito tempo fala, cirurgião não tem medo de abrir. Realmente, cirurgião não tem nem pode ter medo de abrir. Mas uma coisa é não ter medo e outra coisa é abrir sem necessidade. Ou seja, querendo ou não, na verdade a gente não se importa em abrir ou não abrir. O que a gente importa? Gerar conforto ou gerar desconforto sem necessidade para o paciente. E lógico que se você gera conforto, se você gera bem-estar para o seu paciente, automaticamente você gera um aumento, agrega valor no seu trabalho. Se seu colega faz o implante dele, faz a regeneração e dói, é desconforto, tem pós-operatório, e o mesmo paciente faz um outro implante, ou o colega dele, ou familiar, vai ao seu consultório, faz um implante que seja uma situação parecida, e sem dor, sem desconforto, com resultado estético imediato, já excelente, o que vocês acham que vale mais? Então vamos lembrar lá da bariátrica, né? Se a gente vai, se eu preciso fazer uma bariátrica, então eu vou pro hospital e fico lá internado 1-2 dias antes, corto a barriga toda, fico cheio de ponto, tem aquele ponto repuxando depois, um pouco dolorido, tem que ficar no hospital uma semana fazendo pós-operatório, tudo, enquanto que o outro, né, o paciente do lado, ele vai interna junto comigo, sai no mesmo dia ou sai no outro dia, depois da cirurgia, vai para casa, depois a gente se encontra no hospital, cada um indo ver o seu médico, e ele fala, nossa, não senti nada, tô tranquilo. Eu falo, nossa, foi um pós-operatório ruim, foi dolorido. Ainda que sejam situações extremamente diferentes, a minha percepção
vai ser de que, poxa, o médico dele é muito melhor. Ah, mas o médico dele cobra 20 mil a mais. Aí eu vou pensar, talvez eu tivesse pago, talvez eu devesse ter pago 20 mil a mais. Talvez tivesse valido a pena. Talvez o trabalho, não só o conforto, mas talvez o trabalho dele também seja melhor. Talvez o resultado dele a longo prazo seja melhor, porque a partir da hora que eu começo a perceber que existe um padrão mais alto de qualidade, eu vou automaticamente, ainda que não seja verdade, mas automaticamente eu vou transferir aquele padrão de qualidade para tudo, desde o início até o fim do trabalho dele. Então, essa é uma coisa importante. Na hora que vamos, então, qual que é o tema da nossa podcast hoje? É que se eu fizer flapless, o paciente vai me pagar mais por isso? Né? O que eu ganho com isso? Eu, como implantodontista, ganha, porque você ganha mais percepção de autoridade, você ganha o conforto do paciente, ele fica mais confortável. Ele vai falar o quê? Na hora que ele sentar alguém conversar, eu fiz implante, seu paciente fala, eu também fiz. Como é que foi o seu? Sei lá o que, vai contar aquela rotina. O que ele vai falar? Opa, ele vai contar status, né? Falar, o meu implante, meu dentista é outro nível. Meu dentista, fiz implante com ele, eu nem senti nada. Fiz um implante com ele, ele recuperou. Fiz implante com ele, olha o resultado. Então, é diferente. Ele paga mais por isso? Lógico que ele paga mais por isso. Você vira grife, vira status. Serve para a mulher que quer falar, que sai falando por aí, né? A gente tem experiência, que fez uma faceta nos dentes da frente, todo mundo fala que não, meu dente é assim. Qual mulher que se fala por aí, que operou o nariz? Não, meu nariz sempre foi assim. No máximo eu fiz uma coisinha, fiz uma harmonização, alguma coisa. Agora, se ela foi no pitangui, eu operei com pitangui, então isso vira status. Status é uma coisa que gera grife, gera valor e aumenta, né, automaticamente o seu lucro. Por quê? Porque você está gerando, na verdade, agregando valor para o seu paciente. Como que você está fazendo isso? Vamos tocar para frente para a gente não perder o tema. Então, isso vale, né? Então, fazer o implante flapless vale mais para quem? Então vamos ver aqui. Quais são as coisas que valem para o ser humano? A coisa que mais vale, na verdade, a única coisa que tem real valor para o ser humano é o quê? Vamos botar aqui. Emoção. Só emoção que tem valor verdadeiro para todo ser humano. Aí você vai falar, né, muita gente vai falar que não. A gente tem, né, e tempo. Tempo vale muito. Tempo você não compra. Verdade, tempo a gente não compra. Dinheiro. Para muita gente dinheiro é o que vale. Saúde, né? Vamos botar aqui. Vou botar a cobrinha aqui. Ficou uma droga, mas vocês entenderam. Saúde tem valor, né? Não tem valor nada. Apesar de ser oposto que todo mundo fala, nada disso tem valor sem emoção. Quer ver? Vocês querem ver comigo? Tempo. Se eu te der 500 anos a mais de vida, você quer? Com certeza. E se eu falar que são 500 anos a mais numa solitária, vivendo numa cadeia, numa solitária, você quer? Você paga para não ter esses 500 anos. Você paga. Então, e dinheiro? Dinheiro. Se você tiver dinheiro, sem saúde, doente, cheio de dor, tudo, você quer? Dinheiro? Não, dinheiro não vale nada. Certo? Dinheiro também não vale nada. Então o que vale é saúde. Por que saúde vale?
Porque saúde, né? Você está saudável, você tem mais condições de correr atrás de boas emoções. Você tem mais condições de viver boas emoções. Agora, se eu te der saúde, mais uma vez, numa solitária, você quer saúde? Adianta você ter saúde? Não. Então, saúde também, por si só, não vale nada. Quer mais exemplo? Quando você sai de férias, você ganha umas férias, o que você quer fazer? Normalmente a maioria das pessoas quer viajar. Então vamos lá, vamos viajar, vamos para Tailândia. Você quer ir para Tailândia? Lógico que você quer, não, tá bom, talvez não a Tailândia, mas você quer ir para a Austrália, você quer ir para a Europa, você quer passear para vários lugares, você quer ir para a África do Sul, certo? E para você ir para esses lugares, você vai gastar o quê? Tempo. E normalmente você vai gastar também dinheiro. Então você dá tempo e dinheiro para ganhar emoção. Você dá, né? Você gosta de tomar uma cerveja, você gosta de tomar um whisky, você gosta de comer uma friturinha, tudo. Então você vai para um restaurante comer tudo isso, para um bar, para uma churrascaria, você está gastando dinheiro, um pouco de tempo, mas não muito, está gastando um pouco de tempo, e está gastando saúde para ter o quê? Emoção. Então, no fim das contas, o que vale é emoção. Certo? Tá, e daí? Por que isso tem a ver com a nossa aula? O que isso tem a ver com implante flapless? Tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Quando o paciente perde um dente, o que isso significa para ele? Bom, começa ele perder um dente. Quem fica feliz com a perda de um dente? Ninguém. 2. Ele vai, automaticamente, ele já entende que ele vai perder dinheiro. Automaticamente, ele já entende que ele vai perder tempo na cadeira do dentista. Automaticamente, ele já entende que ele vai perder emoção. Na verdade, ele não vai perder emoção. Tira isso aqui, ele vai ganhar emoção, mas emoções negativas. Certo? Emoções negativas. Que emoções negativas? Vai ter ansiedade, vai ter dor. É isso que ele sente. Não é verdade? Pois bem, então, o que isso tem a ver com o nosso implante flapless? Quando a gente faz um implante flapless, quando a gente faz uma regeneração flapless, a expectativa do paciente vamos botar aqui, expectativa é essa. Qual que é a realidade dele na verdade? Ele perdeu o dente? Mais ou menos. Só se o paciente se importa com o dente? Claro que não. Ele tá nem, o paciente não está nem aí para o dente. Ele quer o quê? Ele quer a percepção do dente. Ele quer a sensação do dente. Quando o Ezio, né? Isso que eu falei para vocês que fez, junto com a Evelyn, fizeram a modificação da membrana da alumínio, botando só na vestibular. Eles estavam apresentando uma aula no congresso há muitos anos atrás. Meu avô ainda era vivo. Meu avô morreu tem 21 anos. Bom, e aí eles estavam apresentando os primeiros casos de regeneração óssea no Brasil, com real ganho de muito osso, de qualidade. E aquilo estava indo no período inicial. Tinha alguns os estudos histológicos estavam começando ainda nessa área, mas ele já estava apresentando, né, o meu avô, alguns casos no congresso, que eu na verdade não sei se eram dele mesmo, se era do meu avô, ele ainda era,
Mas a questão é que ele estava apresentando alguns casos no Congresso, e teve alguém que se levantou e falou, viu aquele caso maravilhoso com uma formação óssea maravilhosa, e falou com Ezio, né? Mas quem disse que isso aí é osso? E meu avô tinha um temperamento um pouquinho explosivo, ficou indignado na época, saiu da plateia, subiu no palco, catou a mão, pegou no braço do Ezio, catou ele, tirou ele do palco e falou: larga esses bobos aí, ó, que eles não sabem de nada não vale a pena dar aula para esses babacas aí não. Né? E catou ele, levou ele, e o Ezio, né, mais novo ainda, naquela turma de maduros, acho que se eu não me engano, seguiu e foram embora e deixaram para lá essa história. Mas a verdade é que existe todo um contexto para esse tipo de reação explosiva, mas a verdade é que simplesmente ele podia ter falado assim: tá, mas o que importa? Não é osso. Tá, e se não for? E se for mármore, e se for granito, e se for unha? Está resolvendo a situação do paciente? O paciente está feliz? Está resolvendo a situação dele hoje? Está resolvendo a situação dele no futuro? Se está, quem se importa se é osso? Ninguém se importa se é osso. Então, né, o que importa é resolver. Então, o paciente não se importa se você perdeu o dente, ele importa com a sensação do dente. Então, na hora que a gente trabalha na técnica que eu estou falando para vocês, mesmo quando ele tem uma perda óssea, tem uma fratura longitudinal, uma extensa perda, ele é operado, ele sai da cirurgia já com um dente que muitas vezes é o provisório feito do próprio dente dele que saiu, e a sensação dele é que em nenhum momento ele perdeu o dente continua lá do mesmo jeito, perfeitamente. Então, primeira expectativa a gente já quebrou. Segunda coisa, dinheiro. Não vou falar sobre isso agora, vamos pular isso daqui, mas vamos para o próximo. Terceiro, tempo. Normalmente, né, o paciente teve uma fratura, muitas vezes ele já conversou, às vezes ele já perdeu outro dente, ele já passou por um implante, e ele tem a sensação que ele vai ele vai perder tempo no consultório, ele vai perder tempo fazendo pós-operatório, ele vai deixar de ir a lugares, vai deixar de viver, então ele está perdendo tempo. E esse está perdendo tempo de viver emoções, não importa, ele está perdendo tempo. E quanto tempo que ele conclui que isso ocorra? Então ele conclui que isso ocorre, ele vai perder 6 meses, tirar o dente, fazer uma regeneração óssea, daí a 6 meses botar um implante, daí a 6 meses, na hora, mas talvez daí a 6 meses ele vai botar um provisório, para daí a 1 a 3 meses botar um implante, uma coroa de porcelana. Então olha só o período que ele tem, né, de expectativa. Ele tem expectativa talvez de 1 ano e 3 meses. Sendo que quando ele, ainda que não esteja com a coroa definitiva, com a coroa de porcelana, na hora que ele sai do consultório, né, 2 horas depois de ter entrado, ele sai do consultório. Se você trabalhar muito devagar, 3, 4 horas, não sei como você trabalha, mas vamos botar aí, né, 2 horas, ele sai do seu consultório e ele está com o dente igual. Qual que é a percepção de tempo dele? Opa, nada mudou. Ou muito pouco mudou. Então, basicamente, ele não perdeu tempo, não perdeu todo aquele tempo que ele tinha de expectativa de ficar com provisório, aquilo tudo incomodando. E em quarto lugar, a gente tem o quê? Que as emoções que ele sentia, né, que eram extremamente negativas, se ele tinha a questão de dor,
não sei para quem já ainda não fez flapless, a dor é praticamente nula. Normalmente, na verdade, a gente pode considerar que o paciente não tem dor pós-operatória. Então, essa emoção negativa aqui, metade da emoção negativa já foi cortada. E se ele já sai com uma percepção de que o dente está igual ao que estava antes ou que está melhor, a ansiedade dele, se não zerou, vai estar reduzidíssima. Opa! E essa quebra de expectativa é extremamente valiosa. Então a gente, tudo, né, quase tudo, tem 3 variáveis de preço. A gente tem que a coisa pode, né, vamos botar o tempo, a coisa pode ser rápida, vamos botar aqui, pode ser boa, ou pode ser barata. Normalmente, se ela é rápida e barata, ela não é boa. Se ela é boa e barata, ela não é rápida. E se ela é boa e rápida, ela não é barata. Ou seja, o nosso implante e a nossa regeneração óssea passa a atender esses 2 requisitos. Ou seja, ela é boa, ela é rápida, ou seja, ela não é barata e está tudo bem. Você gerou valor, você gerou qualidade, você gerou felicidade para justificar isso daqui. O paciente paga feliz. Então, na parte da hora que o paciente te paga muito bem, paga feliz, você passa a ter uma geração de autoridade, você vira extrema, você sai satisfeito, sai muito mais satisfeito do consultório. Eu trabalho com periodontia também, né? Já trabalhei muito com periodontia curativa, de infecção, e antigamente fazia muita cirurgia aberta, hoje em dia de raspagem periodontal, e por mais que eu soubesse que eu estava criando muito valor, o paciente não ficava feliz, não ficava pelo menos tão feliz assim. E querendo ou não, por mais que aquilo eu continuei fazendo, até descobrir formas melhores, mas eu continuei fazendo isso, e eu fazia para mim, na verdade, fazer por ele, mas não importava se ele estava agradecido ou não. Eu ia fazer aquilo, ia fazer o bem por ele, para ele, independente. Mas lógico que eu sou ser humano, como você também é, e qualquer ser humano gosta de ser reconhecido. Ah, não fiz pensando nisso. Normalmente eu não faço, mas é bom ser reconhecido. Você se sente mais valorizado, você sente mais vontade de fazer de novo. Então, essa percepção de autoridade que a gente gera no paciente quando a gente trabalha desse jeito, isso não é só valor financeiro. É valor financeiro, ele paga mais, a gente fica mais feliz, com o bolso mais cheio, mas ainda que você faça isso de forma filantrópica. Vou fazer de graça aqui pro fulano, porque, sei lá, ele é uma pessoa boa e eu quero ajudar ele. Cara, o nível de satisfação do paciente passa pra gente, a gente volta mais feliz para casa. E qual que é o preço? Que valor que tem isso? Você voltar feliz para casa, eu já voltava feliz para casa, com sensação de dever cumprido. Mas quando você ainda tem esse plus de reconhecimento, é muito melhor, né? Então isso é realmente muito bom. Então os benefícios do paciente são esses daqui. Agora, tem benefício direto. E os benefícios para o paciente são esses. Isso tem um benefício para o implantodontista, né, como vocês podem perceber desde já. Isso fora que a gente, sem entrar nas minúcias do flapless, na hora que vocês começarem a entender as minúcias da regeneração e várias outras coisas, vocês vão começar, na hora que vocês começarem a fazer, de uma forma, principalmente, já tiver uns 2, 3 casos, tiver um terceiro caso, vocês vão começar a perceber
mudanças de comportamento do paciente em relação a vocês, não só no financeiro, vão começar a perceber uma série de coisas que vão deixar vocês mais felizes. Mas isso são coisas indiretas. Agora, vamos falar de ganho direto para o implantodontista, né? Deixa eu apagar aqui. Opa! Ganhos diretos. Ganhar mais é um ganho direto. Mas eu nem quero considerar isso como ganho direto. Você vai ganhar o quê? Mais tempo. Você vai ganhar mais tempo. Por que você vai ganhar mais tempo? O paciente de vocês já quebrou provisória? Por que você vai ganhar mais tempo? Você gosta de paciente que quebra provisória? O paciente que quebra provisória está quebrando você. Ah, mas eu tenho um auxiliar que é fera e ela que atende. Está ocupando sala, está ocupando a sua auxiliar. Tem um custo. Toda quebra de provisória tem um custo. Alguém paga isso. E se você não cobra seu paciente, quem paga isso financeiramente é você. Se você cobra seu paciente, você continua pagando de forma indireta, porque o paciente fica insatisfeito. Então, a gente sempre paga. Normalmente a gente paga de um jeito ou de outro, quiçá paga dos dois jeitos. Dor de cabeça, paciente fazer pós-operatório, você fala com o paciente, dá toda a orientação pré-operatória, pós-operatória, orienta, fala, explica, e aí depois ele fala, doutor, tô com dor, tá incomodando, às vezes te manda um WhatsApp, te liga, ou pior, fica falando pela cidade que fez o implante, que foi dolorido, que foi incômodo. Quanto que custa isso para a sua reputação? Tem custo grande, porque a sua reputação vale, entre muitas coisas, vale dinheiro. Então, você demora muito tempo para construir uma reputação e o paciente, ainda que não destrua ela de forma completa, ele, quando fica reclamando de dor, ele mancha um pouquinho a sua reputação. Por mais que ele fale assim, olha, mas ele é ótimo, mas doeu, mas está incômodo. O paciente que fala isso, ele tira o paciente de você, ele tira o paciente do seu colega também. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu estou aqui hoje ensinando, eu vou mostrando para vocês, né, a primeira aula, mas nós vamos nos aprofundar, porque não tem que esconder ouro. Quando a gente tem que melhorar a implantodontia, tem que melhorar a odontologia, tem que melhorar a percepção da odontologia na cabeça do paciente. Quando o paciente ele faz um trabalho e fica satisfeito, né? Se ele faz um trabalho com você e fica satisfeito, é mais paciente para você, é mais paciente para mim também. Por quê? Querendo ou não, ele vai conversar com o meu paciente uma hora, cedo ou tarde, e ele vai falar com o paciente, olha, vou falar de implante, eu fiz um implante e foi tudo bem. E o paciente já confia em mim, ele vem em mim, ele confia não necessariamente em mim, ele confia no procedimento. Agora o inverso, se ele fala, poxa, eu fiz o implante, não deu certo, doeu pra caramba, foi ruim, no final das contas não adiantou nada, o implante caiu, eu fiquei sem dente do mesmo jeito, o que a pessoa pensa? Poxa, se eu vou gastar um tanto de dinheiro, se eu vou gastar tempo, se eu vou gastar dor de cabeça, se eu vou me dedicar a uma coisa que no fim das contas não vai adiantar nada, melhor ficar sem dente, pegar meu dinheiro e viajar, e comprar um carro novo, e fazer qualquer coisa com dinheiro que na minha cabeça vai me dar mais resultado, mais felicidade, mais melhores emoções do que o trabalho com dentista. Então, eu sou a favor da gente compartilhar, da gente gerar o quê? Uma sensação de que a odontologia vale a pena. Isso não só pelo paciente, como por nós também financeiramente.
E aí a gente já está estourando o tempo, tem mais algumas coisas, tem algumas coisas que são benefícios diretos para o implantodontista, né? A questão do paciente não reclamar de dor, não ficar inchado, ou seja, isso dá paz. Se eu opero um paciente flapless, cara, eu opero um paciente que não seja flapless, às vezes eu olho de vez em quando o meu celular, lá, se ele mandar mensagem, né, que está com dor, que está qualquer coisa, eu estou à disposição. Muitas vezes, quando eu só fiz casos flapless, eu vou pegar meu celular, estou numa confraternização, estou no bar, estou em alguma coisa, e eu vou pegar meu celular e falar, não preciso não, porque está tranquilo, eu sei que o paciente está bem. Isso daqui é só para dar uma pincelada, é só o nosso primeiro episódio, a gente ainda vai falar muito, vocês vão começar a ver como que é a técnica, como que funciona, e vocês vão perceber automaticamente, por conta própria de vocês, as vantagens, né, que você, um implantodontista, vai ter ao virar um implantodontista flapless. Não só no implante, mas com a ROG flapless. E só deixar para vocês também que você consegue ser um implantodontista flapless com os recursos que você tem hoje. Então a gente vê o pessoal que trabalha flapless no Instagram, nos congressos, eles normalmente trabalham na zona sul do Rio de Janeiro, em São Paulo, tem pacientes, né, uma média de pacientes de ticket médio mais alto, e às vezes você ir na cidade do interior, imagina que isso não é para você, mas eu desenvolvi técnicas e simplifiquei as técnicas existentes já para que isso se torne acessível para você. Por isso que eu deixo aqui o convite para você, independente de onde que você trabalha, se trabalha em São Paulo ou você trabalha numa cidadezinha do interior com 3.000 pessoas, com baixo poder aquisitivo, eu convido você para continuar com a gente nessa sequência. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai aprender muito, que você vai beneficiar a si mesmo, aos seus colaboradores e aos seus pacientes também. Então, e indiretamente a gente também, todos os outros implantodontistas. Então, muito obrigado pela atenção por hoje e aguardo vocês. Até a próxima!